Tem muita gente com expectativa de que essa vai ser a nova Dark da Netflix, mas será que é isso mesmo? Eu entendo o porquê dessas comparações quando uma grande série acaba e por isso o público fica muito na expectativa de uma série parecida que traga os mesmos elementos, e aqui a gente tem os mesmos produtores de Dark também, é também uma série alemã, o que fez com que muita gente ficasse nessa expectativa. Mas a verdade é que eu acho que a gente tem que parar um pouco com essa ideia de a nova Dark, a nova Game of Thrones, até porque isso cria uma expectativa em cima das séries que muitas vezes nem é o objetivo dessas séries atingir. E é isso um pouco que vai acontecer com Tribes of Europa, que ela não tem muita coisa a ver com Dark, a não ser os produtores, a ambientação que vai lembrar um pouco ali aquela Dark pós-apocalíptica, e o ator que interpreta o Ulrich lá em Dark, que aparece aqui de novo, com um personagem completamente diferente, que é quase um alívio cômico da série. Eu gostei muito dele, o que mostra um pouco a versatilidade do ator também. Então a gente vai ver aqui um mundo dividido em tribos, sobretudo a Europa, que é onde a série vai se focar, depois de um blackout que aconteceu e meio que devastou todo o mundo. E a gente vai ver tudo isso sob a ótica dos Orígenes, que é uma das tribos e, sobretudo, sobre o ponto de vista de três irmãos que vão seguir caminhos diferentes e construir essas três linhas narrativas. E eu começo esse vídeo perguntando o que você espera de uma obra de futuro distópico, de um filme ou de uma série. Eu sempre penso principalmente em duas coisas. Primeiro, eu quero ver um mundo bem construído, um mundo novo, com regras próprias e bem estabelecidas, e também eu quero ver alguma relação desse futuro distópico com a nossa realidade, algo que a gente esteja fazendo para que resulte naquele futuro distópico. E essas duas coisas vão estar bastante presentes aqui em Tribes of Europa. Começando pelo segundo ponto, aqui a gente tem uma relação muito clara entre o primitivismo e entre a tecnologia. Então é graças à tecnologia que vai se criar esse blackout, essa devastação do mundo como a gente conhece aqui, e criar essas tribos também. Mas a partir disso a gente vai acompanhar um mundo muito tempo depois, onde tem essa relação da tecnologia, ainda tem uma tecnologia presente, uma tecnologia até mais avançada do que a que a gente tem nos dias de hoje, ao mesmo tempo que a sociedade ela começa a regredir e se transformar em uma sociedade cada vez mais primitiva. Eles vão usar até a ideia aqui de Idade Média, mas em alguns momentos eu acho que é mais apenas do que a Idade Média. Então aqui a gente vai ter toda essa disputa por sangue, por poder, por conquistar territórios, algo que a gente até vê um pouco hoje em dia, mas era muito mais comum no passado, e a gente tem até conflitos que lembram muito os conflitos dos gladiadores. Além disso, a gente vê pessoas muito mais focadas em sobreviver e também fazendo de tudo para sobreviver. Então é uma sociedade que usa muito mais da violência, do sangue. Então vai ter essa regressão da sociedade como vemos hoje. Além, é claro, de dividir a sociedade em pequenos grupos. Mas não é mais ou menos isso que a internet está fazendo com a gente hoje em dia? Criando essas bolhas, criando esse discurso de ódio que aumenta cada vez mais. Ela não está, de certa forma, desintegrando a nossa sociedade, fazendo com que a gente se coloque muito um contra o outro e a gente só queira escutar aquelas pessoas que são próximas a gente? Será que toda essa dinâmica não está fazendo com que a gente tenha cada vez mais um lado odioso nosso aparecendo, às vezes quase animalesco? E também a internet e a tecnologia, quando ela foi criada, foi pensando em unir as pessoas. Mas será que cada vez mais a nossa sociedade não está ficando mais desunida, mais separada? Então eu acho que a série ela conversa muito bem com os dias atuais nesses subtextos. Mas é claro, para isso tudo funcionar, teria que ter um mundo coeso, e eu acho que as regras aqui são muito bem estabelecidas. É uma daquelas sociedades distópicas que a gente consegue enxergar uma sociedade real ali, uma sociedade com regras próprias, com crenças próprias, com tradições próprias, tecnologias próprias. Então, se a gente pegar os corvos como exemplo aqui, eles têm toda uma hierarquia até entre os escravos e também uma hierarquia de poder. A gente vê como funciona toda a construção desse exército deles e como essas pessoas lutam por eles,
toda a questão da honra para eles, que é muito importante, então o fato deles não mentirem, além da forma como é retratado o sexo para eles, como aparecem esses boges, que nada mais é do que uma disputa de gladiador, que aqui tem essa ideia de poder também, de você se libertar, deixar de ser escravo. Então tudo isso é muito bem estabelecido nessa sociedade, como com as outras tribos também. Então os orígenes já vão ter toda uma dinâmica completamente diferente no pouco tempo que a gente vê. O mesmo vai acontecer com os Escarlates, que também tem as crenças deles, tem os objetivos deles, e a gente acaba vendo mais esses 3 grupos, essas 3 tribos nessa primeira temporada, que é uma temporadinha mais curta, de apenas 6 episódios, 40 minutos, mas que já dá para ter uma noção dessa sociedade, além, é claro, das pessoas que tentam sobreviver naquele mundo fora de uma tribo, como é o personagem que vai ajudar o irmão que tá com o cubo, além, é claro, das outras pessoas que passam pelo caminho deles dois. Então eu acho que a série ela estabelece muito bem esse universo próprio que ela cria em um futuro distópico, apesar de visualmente ela não trazer nada de muito novo. Então se a gente pensar em várias obras de futuro distópico ou pós-apocalíptico, a gente vai ver mais ou menos a mesma estética, até em jogos como The Last of Us, até como Filhos da Esperança, filme que eu já fiz crítica aqui no canal que eu gosto muito, ou até o que eu já citei, o próprio Dark, quando a gente vai para aquele futuro pós-apocalíptico. Mas de qualquer forma, todo o visual é bastante operante aqui, e o que se sobressai, é claro, são essas dinâmicas próprias desse universo e também os personagens, que aqui a gente tem personagens interessantes e principalmente personagens com objetivos a serem cumpridos e rapidamente. Tudo isso traz um dinamismo para a série, tudo isso traz um senso de urgência que é muito importante. Então essa não é uma daquelas séries que a gente vai falar que em certos momentos a série está enrolando, que tem episódios que não trazem muitas informações ou que não avançam tanto a história. Isso não acontece aqui definitivamente, porque os personagens estão em constante mudança, em constante evolução, em busca dos objetivos deles. E ao mesmo tempo essas 3 linhas narrativas vão funcionar de formas diferentes, com tons até diferentes em alguns momentos, mas que em todos os momentos a gente pensa que aquilo tudo tá dentro da mesma série. Então tem essa coesão e é sempre muito importante que tenha. Então gostei da série, tem alguns deslizes de roteiro principalmente, tem algumas facilitações aqui, umas conveniências ali, e também eu queria conhecer mais desse mundo, mas como eu disse, é apenas a primeira temporada, apenas os 6 primeiros episódios. Eu sou sempre muito bonzinho quando se trata de primeiros episódios, de primeira temporada, porque é a criação daquele mundo e eu acho que isso a série faz bem, colocar a gente dentro da lógica daquele mundo, e eu acho que a partir de então, nas próximas temporadas, a gente vai ter essa expansão, a gente vai receber as respostas que a gente espera, porque se a gente pensar bem, aqui na primeira temporada a gente não tem praticamente nenhuma resposta envolvendo essa questão central desse cubo e também dessa sociedade meio misteriosa, esse cubo que vai funcionar aqui até de certa forma como um MacGuffin para avançar a história, mas sem necessariamente ser a grande coisa mais importante que a série está preocupada. Então a gente deve ter essas respostas a partir dos próximos episódios da próxima temporada, e também a gente vai conhecer provavelmente mais tribos, o que vai fortalecer ainda mais esse universo. Então vai criar ainda mais novas sociedades aqui, com novas culturas e novas tradições, como eles já dão uma pincelada aqui no final do último episódio. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para Tribes of Europa. Gostei, não esperava tanto assim da série, mas fui surpreendido. É uma série bem gostosinha de acompanhar e é uma série apenas de 6 episódios com 40 minutos, então dá para maratonar rapidinho em uma tarde. Eu acho que vale a pena assistir nesse final de semana. Espero que vocês tenham gostado e comentem embaixo o que vocês acharam da série, se vocês estavam esperando uma nova Dark, se vocês gostaram, se vocês se frustraram, o que vocês esperam, se vocês querem ver mais nas próximas temporadas. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Por hoje é isso e corta.